tudo bem? Eu sou Camila Nascimento, sou professora, pedagoga e atualmente faço parte do Instituto Sociocultural HD1 Humanidade Diversificada e Unida, onde a gente atende a comunidade no geral com diversas atividades culturais e sociais. Fui convidada pelo meu amigo Cacá Silva, que está aí fazendo um belo trabalho por todo o Distrito Federal, a conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito importante, que é violência contra a mulher. Sabemos que no o nosso mundo de hoje, nós temos vivenciado, presenciado, escutado e até vivido isso, né? Essa violência que é tão abrangente, que é tão falada e tão vivida, muitas vezes dentro dos lares, né? Nos nossos vizinhos, na rua, por onde a gente anda, a gente escuta falar, a gente liga a televisão, o noticiário tá rolando e a gente tá vendo o que tem acontecido com as mulheres, com nós mulheres, né? E talvez você que está aí do outro lado dessa tela, está me assistindo, você já passou por alguma situação semelhante, ou conhece alguém que passou, ou vivencia tudo isso, tem vivenciado tudo isso. E nós estamos aqui para poder te dar alguns conselhos, para poder te ajudar de alguma forma, para que você venha vencer, para que você venha conseguir superar tudo isso que você tem passado. E também poder informar a população de alguma forma sobre quais são os tipos de violência. Haverão outros vídeos após o meu, não é somente o meu, das outras colegas também muito importantes, e eu quero que você preste atenção. Talvez você é adolescente, jovem, ainda está nessa fase, né, de transição, mas você aí que está do outro lado é uma mulher ou conhece uma mulher, sua mãe é uma mulher. E você pode ter certeza que quanto mais a gente criar essa rede de proteção, essa rede de apoio, melhor para nós. Seremos cada vez mais amparadas. E existem diversos tipos de violência, existem também diversas situações que podem acontecer a violência contra a mulher, que eu quero desenvolver com vocês aqui brevemente, para que vocês possam também identificar, né, se tem passado por alguma situação semelhante, ou ajudar alguém a passar por isso e saber como reagir diante, né, dessas situações. Então vamos lá. A violência contra a mulher, ela pode ocorrer em qualquer âmbito, né? No trabalho, como desigualdade social, salarial, assédio sexual. Pode também acontecer no casamento, como agressão física, ameaça, calúnia, estupro, violência psicológica, emocional. Não somente, gente, às vezes a gente pensa, às vezes a gente acha que a violência é só física, né? Só o homem ou sei lá quem for chegar lá e bater, ou espancar, ou empurrar, ou bater, agredir fisicamente. Não é somente isso, né? Existem diversos tipos de violência. Também existe a violência na sociedade, a violência contra a mulher na própria sociedade. Como? Exploração do corpo pela mídia, atendimento desumano às mulheres, né? Então, estima-se que a cada 2 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Então, isso pode estar acontecendo agora com as pessoas que você conhece, com as mulheres que você conhece. Em todos os momentos, a gente vivencia isso, né, de perto. E por dia, mais de 15 mulheres morrem de forma violenta no Brasil. Gente, o número é assustador. É assustador. Imagina só, 15 mulheres morrerem por dia vítimas de violência. Vítimas de violência. E muitas vezes não tem como se proteger. Muitas vezes as mulheres não têm uma rede de apoio, não tem a quem recorrer ou tem medo de recorrer, né? Então é uma realidade, é uma triste realidade, né? Que as mulheres têm passado. A maior parte das vítimas são mulheres negras e de baixa escolaridade que vivem na região nordeste do país. Então, semana passada a gente fez um vídeo também sobre o preconceito racial e também podemos identificar que a maioria também do preconceito vem,
né, dessa parte das pessoas com menor escolaridade, que as pessoas vivem isso, né, as pessoas com menor escolaridade, e concentra mais ali na região do Nordeste. E também não é diferente com as mulheres, a maioria são mulheres negras e mulheres que vivem ali na região do Nordeste. Porém, a violência está por toda parte, essa é a grande maioria, porém a gente sabe que esses números têm crescido cada vez mais, a violência tem aumentado e políticas públicas, políticas de proteção devem ser cada vez mais exploradas para que isso não se torne um número maior ainda, né? Maior do que já está. E por que, né, que ocorre? Na verdade, gente, a gente não deveria nem falar o porquê que ocorre, porque não deveria existir motivos para esse tipo de violência, né? Mas por que ocorre essa violência contra a mulher? A raiz da violência contra as mulheres está no sistema patriarcal e no capitalismo, que impõe uma necessidade de controle. Então, a pessoa quer controlar, a pessoa quer manipular, manusear como se fosse um objeto, como se fosse algo, né? Como se fosse alguma coisa, né? E não um ser humano. E a pessoa quer se apropriar, exploração do corpo também, vida e sexualidade das mulheres. Como é que era o sistema patriarcal? A noção que as mulheres são propriedades dos homens, essa era a noção que eles tinham, o sistema patriarcal era isso. A mulher, ela tinha ali que ser submissa ao homem, a mulher tinha que estar por baixo do homem, e se o homem falasse, a mulher tinha que calar a boca e não podia opinar, não podia falar em público, né? E as mulheres eram propriedades dos homens, era assim que as mulheres eram tratadas no sistema patriarcal. Por isso, sempre disponíveis a esse. Então, a mulher tinha que estar sempre disponível ao homem. Se o homem quisesse, o homem chegava em casa, a mulher tinha que estar disponível para ele em todos os sentidos. Isso era o sistema patriarcal. A violência é a punição para aqueles que não se enquadram no papel de boa mãe e boa esposa. Então, não era uma boa mãe ou tinha alguma atitude que levava este homem a entender que aquela mulher não estava sendo uma boa mãe, era surra, apanhava. Não está sendo uma boa esposa, então vai apanhar por isso. Então, eles tinham essa cultura, né? Tinha esse achismo deles que era dessa forma, que a mulher, ela tinha que respeitar e que tinha que cumprir, que tinha que ser aquilo que eles idealizaram, né? E a cultura patriarcal, a masculinidade está associada à agressividade. E os jovens são ensinados a ser violentos. Ser violento é ser um homem verdadeiro. Então, você que está aí do outro lado, que é homem, que é jovem, que é adolescente, o homem, para ser considerado homem, ele não tem necessidade de ser violento, de ser agressivo, né? Muitas, lá nas épocas mais antigas, né? E acontece ainda hoje, mas acontecia ainda mais antigamente, nos tempos antigos, o homem, ele tinha que ser aquele homem bem machão, né? Que tinha que mandar, que tinha que falar alto, que tinha que ser bravo, ranzinza, com o rosto franzido, e tinha que mandar e tinha que comandar. E quem não respeitasse, os filhos que também não respeitassem também apanhava, eram agredidos, e assim também as mulheres, né? Então, para ser homem tinha que ser agressivo, né? E a cultura foi nos ensinando assim. Ainda existe isso hoje, né? Os homens precisam ter essa postura, né? E a violência como uma ferramenta para manter a dominação do homem. Então, eles querem utilizar a violência para dizer que dominam. Totalmente errado, né, gente? Capitalismo. Falar um pouquinho do capitalismo. A divisão sexual do trabalho com papéis naturais para mulheres e homens. Então, vem aquela divisão. Os homens, antigamente, como é que era? As mulheres cuidavam dos serviços de casa, os homens saíam para poder trabalhar. Chegava, tinha que estar tudo nos trinques, né? Senão o homem tinha aquele papel de agressor. Acontece ainda nos dias de hoje, com menos frequência, porém
Se a gente fizer um levantamento, a gente vai achar isso demais ainda hoje, tá? Mas as mulheres foram criando aí o seu espaço de direito, logicamente, e começaram a trabalhar, começaram a sair para trabalhar. E o que acontece? Com o que a mulher se depara? Com aquela desigualdade de salários. Então, o homem sempre ocupa cargos melhores, sempre ganha mais. Então, às vezes, a mulher tá ali com o mesmo cargo, pode até estar com o mesmo cargo que o homem, mas o homem ganha mais do que a mulher. Tem explicação isso, gente? Tem explicação uma coisa dessa? Se é o mesmo trabalho, se os dois pensam também, são seres humanos e pensam e trabalham da mesma forma, o porquê que o homem tem que ganhar mais do que a mulher, o porquê que o homem tem mais oportunidades do que a mulher. Então é uma coisa sem sentido, é uma coisa que não tem explicação e que nós estamos quebrando isso aos poucos, mas ainda a luta é muito grande. E aí existem algumas desigualdades históricas, né? A relação de poder entre homens e mulheres. Que relações são essas? Discriminação geral, de que as mulheres são objetos na esfera pública como na privada. As normas culturais discriminatórias, cultura machista, que vamos falar um pouquinho mais, os colegas vão comentar sobre isso. O alcoolismo. Então, a questão dos vícios também, né, da droga, do álcool, também interfere muito, né? O homem, a maioria né, dos usuários hoje dentro das casas, foi feita uma pesquisa, então os homens utilizam mais drogas e consomem mais álcool do que as mulheres, né? É uma pesquisa que foi feita há pouco tempo e tem mostrado isso, apontado isso ainda, né? Então, o que acontece? O homem sai lá para trabalhar, volta alcoolizado ou drogado, e o que acontece? Chega em casa e é agressivo com a mulher. Justifica o álcool e a droga? Justifica ser agressivo com a mulher? Ele foi agressivo porque estava drogado, porque estava bêbado. Justifica? Não. Porém, é um agravante, tá? O homem já é violento, utiliza drogas, faz uso de álcool, e aí aquela mulher fica ali correndo um perigo, né? Fica ali numa situação de risco ainda maior. Uma reflexão, por que as mulheres aguentam tanto tempo uma relação violenta? Por quê? Por que as mulheres continuam aceitando isso? Vamos ver algumas situações, não são todas que eu vou citar, logicamente existem diversos motivos, mas eu vou falar de alguns principais. Primeiro, medo de romper a relação. Medo de serem assassinadas. O medo é o principal motivo das mulheres não saírem de dentro de uma relação abusiva, né? De um relacionamento violento. O medo de romper essa relação, o medo de serem assassinadas. Então, eu vou ficar com esse cara, vou ficar casada com ele porque eu tenho medo de morrer, eu tenho medo dele me agredir ainda mais e diversas coisas. Porque também procurar ajuda é tido como vergonha. Então, às vezes, vergonha de falar, né, o que tá passando. Às vezes, medo da sociedade julgar e ela mesma se sentir culpada por aquilo que tá acontecendo, que na verdade não tem culpa nenhuma. A mulher não tem culpa de nada, né, de passar por situações assim. Esperança que o marido mude o comportamento. Então fica naquela esperança, né? De que um dia ele vai mudar, um dia vai acontecer um milagre e ele vai ser outro homem. E, na verdade, quando o homem já tem essa predisposição e adquire esse comportamento, é muito complicado, porque é uma questão muito de caráter, né? A vítima muitas vezes está isolada da sua rede de apoio. É o que eu falei aqui desde o início, que minhas colegas também vão falar sobre essa rede de apoio. Nós como mulheres, precisamos uma proteger as outras. Então, às vezes você tá vendo algum tipo de situação, então abre a boca, conversa com sua amiga, conversa com sua prima, sua irmã, sua mãe, para que uma venha proteger a outra e que realmente isso aconteça. Então, são redes de proteções, são os amigos, são os familiares,
a própria polícia, né? São psicólogos, uma rede de apoio também, uma rede de tratamento, até mesmo porque a mulher que passa por uma situação dessa precisa de um tratamento, precisa ser orientada, precisa ali passar por todo um trabalho psicológico, né? Porque é um sofrimento muito grande, é uma dor muito grande, a violência mexe muito com o emocional e o psicológico dessa mulher. E é isso, gente. Eu não vou prolongar muito porque minhas colegas também vão falar aí nos próximos vídeos. E eu queria deixar essas informações para que vocês entendam um pouquinho como é essa violência contra a mulher. E vamos falar também mais à frente como se proteger, como poder se proteger disso. E o que eu quero falar para vocês também é que isso precisa acabar. Nós temos que lutar por isso todos os dias. Nós temos que lutar para que as mulheres ocupem os seus devidos espaços. A mulher não é inferior ao homem, a mulher não é inferior a ninguém. Então, nós somos seres humanos, nós temos o nosso espaço na Terra, nós temos a nossa voz ativa, nós somos inteligentes, nós somos empoderadas e a cada dia nós temos que buscar isso e levar essa mensagem de empoderamento também a outras mulheres que muitas vezes não têm esse tipo de informação que nós temos, nunca ouviram sobre isso que nós estamos ouvindo, ou até aquelas mulheres mesmo que têm essa informação, porém não têm praticado, não têm conseguido colocar em prática, porque talvez estão acorrentadas, aprisionadas em algo que não conseguem sair. Então, contamos com o seu apoio, contamos com a sua ajuda para que a gente transforme essa realidade em um mundo melhor. Beijo no coração, vou deixar vocês aí com as minhas colegas e vamos lá, mulheres, nós podemos. Olá, meu nome é Vânia Abreu e hoje eu estou aqui para compartilhar com você, com base na Lei Maria da Penha, formas de violência contra a mulher. Existem algumas formas de violência contra a mulher que são elas: violência psicológica, violência física, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. Então, quero desenvolver aqui um pouquinho sobre esse assunto, sobre cada uma delas, tá? A primeira delas é a violência psicológica. O que seria a violência psicológica? Então, a violência psicológica seria qualquer ato que venha causar dano emocional à mulher. Diminuição da autoestima, prejudicar ou perturbar o desenvolvimento pessoal, degradar ou controlar comportamentos, ações, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, tirando a liberdade, isolamento, tá? Ou até mesmo a liberdade de pensamento ou ação. Isso seria violência psicológica. De uma forma mais prática, o que seria isso? Ameaça de agressão o cara tá sempre ali ameaçando a mulher que vai agredi-la, impedir a mulher de trabalhar, impedir a mulher de ligar para alguém, de se relacionar com pessoas, de ter amigos, proibir de se arrumar, proibir a mulher de se cuidar. Então, tudo isso é violência psicológica. Então, nós mulheres temos que estar atentas a esse tipo de violência, tá? Um outro tipo de violência muito comum vista hoje em dia é a violência física. O que seria ela? O que seria essa violência física? É muito fácil de definir e de entender o que seria. São empurrões, tapas, murros, cortes, espancamentos, a mulher ser ameaçada com armas, ser trancada em casa, ser deixada sem qualquer tipo de assistência, ser colocada em situação de perigo. Isso é um tipo de violência física, tá? Um outro tipo de violência também muito comum é a violência moral. O que seria essa violência moral? É ofender a mulher com calúnias, com mentiras, insultos, difamação, tá? Lançar opiniões contra a reputação da mulher, contra a moral da mulher, com críticas mentirosas, xingamentos, tá? Isso seria um tipo de violência moral. Violência patrimonial
seria o caso de reter, subtrair, destruir parcial ou integralmente objetos pessoais ou instrumentos de trabalho da mulher, tá? Documentos pessoais, bens de valores, que tenham direitos econômicos, né? Que tenham valores econômicos. Então, isso é um tipo de violência patrimonial. Então, vimos aí violência física, moral e patrimonial. Então, a gente consegue entender sobre cada um deles os aspectos, né? Como eles se comportam. Então, mulheres, vamos ficar atentas. E tem mais um tipo de violência, que é a violência sexual. A violência sexual também é muito comum nas mulheres, né? E é mais fácil também de se identificar, assim como a violência física, porque nas demais violências muitas vezes pode passar despercebido pelo fato de não saber identificar cada uma delas. Então é importante nós como mulheres sabermos identificar cada tipo de violência: violência psicológica, violência física, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. O que seria a violência sexual? Presenciar, manter ou obrigar a participar de relação sexual não desejada, tá? Mediante a ameaça, ou seja, a mulher está sendo obrigada ali a manter um ato sexual contra a sua vontade, ou ver um ato sexual contra a sua vontade, ou participar de algo sexual contra a sua vontade. Então, tudo que vai contra a vontade da mulher seria uma violência sexual, tá? Induzir a mulher também a comercializar, utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, utilizar disso como que a mulher seja comercial, que ela se venda, que ela faça aquilo ali contra a vontade dela. Então, isso aí é um tipo de violência sexual. Então, vamos ficar atentas a todos os tipos de violência para que a gente consiga observar com mais clareza e precisão como elas acontecem, ok? Então, acabamos de conhecer 5 tipos de violência contra a mulher, que são elas: psicológica, violência física, moral, patrimonial e sexual. A Lei Maria da Penha está aí para nos garantir proteção. Então, cabe a nós, mulheres, conhecermos cada uma dessas violências, cada tipo e o que elas representam, para não ficarmos caladas quando passarmos por algum tipo de constrangimento, por algum tipo de violência. Então, é importante conhecermos, é importante saber dos nossos direitos para exigir o nosso direito. Cada tipo de violência acarreta problemas seríssimos para as mulheres, acarretam problemas que vão marcar a nossa vida inteira. Então, não vamos nos silenciar, vamos entender, vamos buscar os nossos direitos e não vamos nos calar. Às vezes, você, mulher, está passando por algum tipo de violência na sua casa e não sabe identificar. Hoje estamos aqui para abrir os seus olhos, para te fazer entender o que você tem passado dentro de casa, para que você possa identificar qual tipo de violência você tem enfrentado na sua casa. E se você tem passado por algum tipo de violência, a lei está aí para te garantir proteção. Busque ajuda, se informe, procure ajuda de parentes. Não fique calada, não seja mais uma vítima do feminicídio, não seja mais uma vítima da violência, não seja mais uma vítima dos homens que agridem as mulheres. Se informe, busque informações, busque entender, busque os seus direitos. Prazer, meu nome é Nádia Castilho, eu sou escritora e fui convidada pela Camila para falar de um assunto bastante importante, que é a misoginia, o preconceito contra a mulher, né? A raiva contra o gênero feminino, a desconfiança.
é muito possível que, né, a misoginia seja um dos preconceitos mais sólidos que a gente tenha na humanidade. A gente consegue encontrar esses dados nos escritos sagrados, da Bíblia ao Corão, historicamente falando, antes de Cristo mesmo, no Império Romano, né, enfim, na cultura greco-romana, corrigindo, e em outras culturas também, onde a mulher sempre teve uma posição de submissão e o homem, né, como o provedor, e isso até hoje nos traz reflexos terríveis, né? Visto as estatísticas que as minhas colegas chegaram a falar anteriormente. No período colonial, junto com os povos escravizados, as mulheres estavam ali na mesma posição, né? Como um objeto, um animal natural, original, que ditou ali, né, os mandamentos. No 9º mandamento já dizia, né, não cobiçarás nem a mulher do próximo, nem as vacas, as cabras, as ovelhas e nenhuma das suas coisas. Então, a mulher sempre foi colocada como um objeto, né, um ser que nunca teve poder de decisão, né, um ser que não tivesse capacidade de escolha, decisão, de pensar por si. Passou a ser institucionalizado, né? Tanto que até pouco, não muito tempo atrás, mulher não tinha CPF, não tinha direito a voto. Até 1962 não podia nem comprar, por exemplo, uma casa própria e mantê-la no seu nome. Então, as conquistas que as mulheres passaram a ter são muito recentes ainda, né? E quando eu falo sobre o preconceito institucional contra o machismo estrutural, ele é muito latente até hoje, né? E eu posso dar exemplos como, por exemplo, mulher não faz isso, né? Ou, por exemplo, posso até dar um exemplo ao contrário, homem não chora, né? Colocar sempre o homem como, né, algo forte, a mulher como algo frágil, né? A mulher como sentimento e o homem como algo forte, né? Colocar, por exemplo, a mulher como um ser totalmente sentimental acaba influindo, inclusive, no campo profissional, né? Porque ninguém quer, num cargo de gerência, alguém que é só sentimento, porque passa a ser algo totalmente instável. E por aí adiante, né? A questão da objetificação também pode desmembrar, inclusive, para questões como a gente pode acompanhar na televisão, né? A gente um grande exemplo. A gente tinha aqueles grupos de dança de axé, aonde as dançarinas possivelmente ganhavam 5% do que os cantores ganhavam, né? E para elas conseguir os valores que os cantores tinham, elas tinham que posar para revistas sensuais, mostrando o corpo e tal, né? Tinham que se objetificar. A olhos de quem? A olhos de homens, né? Sempre para agradar o homem, ainda como um objeto do homem. E a gente sabe que trabalhavam tanto quanto, né? Nunca foram vistas pela profissão que é ser dançarina, mas sim pelo fato de mostrar o corpo, ser objetificadas, né? Além do linguajar, né?
O homem garanhão é bom, a galinha é ruim. A gente tem vários exemplos, né? São inúmeros exemplos, né? E também na questão comportamental. Na questão comportamental, o homem pode tudo justamente por questões do poder, e a mulher não pode nada. Então, são diversas questões, né? São diversas questões que foi o que eu estava falando no início do vídeo, que provém da misoginia e do machismo estrutural que passou a ser institucionalizado. E muitas vezes ninguém percebe. Então, o que pode ser feito a partir do momento que a gente tem essa percepção? É evitar, né, que, primeiro, frases assim sejam reproduzidas, evitar reproduzir essa criação entre filhos, sobrinhos, quem for educador, como educador, né, de falar, isso é de menina, isso é de menino, isso não existe, né? Isso não existe. Durante muito tempo, durante muito tempo mesmo, se dizia que, sabe, os homens é que eram racionais, então, né, se direcionava os meninos para estudar matemática. Pode notar que a grande parte de engenheiros normalmente eram homens, né? E isso às vezes começa dentro de casa mesmo, porque se coloca a menina só para brincar de casinha, e às vezes o menino para brincar de outra coisa, e às vezes o menino quer brincar de casinha, mas não se deixa, às vezes a menina quer brincar com uma coisa que não é de casinha, mas querem obrigar a menina a brincar de casinha, né? Eu já vi exemplos, né? Eu mesmo posso falar, eu já vi exemplos de ver famílias falando, nossa, mas eu vi a menina brincando de Lego e construindo e desmontando o carro. Eu achei aquilo um absurdo, né? Porque ela devia estar brincando de casinha, isso não é coisa de menina, né? E eu mesma chegar e chamar a atenção e falar assim, tá, mas e se ela quiser ser uma engenheira? Né? Justamente porque foi institucionalizado. Então, acredito que o nosso papel é começar a reverter essa visão, né, o que é de homem e o que é de mulher, né? Porque realmente não existe isso. E daí pode ser que estejam, né, se perguntando, mas o que tem a ver, né? A partir da objetificação é que nasce a violência, né? A partir do momento que você acredita que alguém é seu objeto, é que você acredita que você pode exercer sobre o corpo do outro, né? Então, é por isso que não pode haver essa diferenciação do que um deve ser, né? Então, um deve ser o dominador e o outro deve ser dominado. Inclusive, é dessas ideias que nasceu a escravização, né? Então, a culpa não é da mulher, no caso de ter sido agredida. A culpa não é da mulher de ser estuprada. Porque essas justificativas também vêm da objetificação, né? Porque aquela mulher apanhou porque ela mereceu, muitos dizem, né? Ela mereceu. Ela não deveria ter desafiado. Não se desafia um homem. É a ideia da objetificação, né? Uma mulher não poder desafiar um homem. Porque ela não pode desafiar um homem.
Ela não deveria ter saído aquele horário. Mulher não pode sair aquele horário com aquele tipo de roupa. Não, não é aquele tipo de roupa que fez ela ser estuprada. Foi o homem que estuprou ela. Entendeu? Partindo da ideia de que ela é um objeto. Então, são coisas que parecem que não são nada, mas que, sendo trabalhadas diariamente, faz uma diferença gigante no final de tudo, né? Então, vamos nos policiar sempre com coisas que às vezes é dita e não é percebida, sabe? Né? É isso. Oi, gente, eu me chamo Iana Carvalho e vim contar para vocês um pouco da minha infância, um pouco do que eu vivi em relação à violência doméstica, violência contra a mulher. Então, vamos lá, resumindo muito. Eu cresci vendo a minha mãe apanhar do meu pai por coisas fúteis, por coisas que ele criava na cabeça dele, por coisas que nunca aconteceu, né? Minha mãe, ela ia trabalhar de cabeça baixa porque ela tinha vergonha de levantar a cabeça e mostrar para os outros que o olho dela estava roxo, ou que a boca estava inchada, ou que o rosto estava marcado. E meu pai, ele ficava em casa para cuidar de mim e do meu irmão. E minha mãe tinha que sair para trabalhar. E nisso, se minha mãe passava do horário de chegar, o meu pai já ia para a parada. E de lá da parada, da parada onde a gente morava, ele já vinha discutindo com a minha mãe, falando que minha mãe estava com outros homens na rua, que o motivo da minha mãe estar trabalhando era porque ela queria sustentar outros machos, sendo que lá onde a gente morava, a gente tinha que pagar aluguel, água, luz, tinha as despesas de casa e ele não ajudava. E aí era tudo motivo para ele bater, né? Ele sempre gostava de sair final de semana para pescar. E aí, quando ele voltava domingo à noite ou segunda-feira durante a madrugada, ele já arrumava uma desculpa, né? Se minha mãe arrumava o cabelo ou se minha mãe fazia unha, ele já arrumava uma desculpa para bater na minha mãe. Minha mãe, ela terminou o ensino médio debaixo de pancada, porque ela me levava para a escola, né, com ela, porque ela não tinha com quem deixar. Ela levava para a escola. E aí, na escola, às vezes eu via o meu pai na janela. Meu pai ia lá, tirava minha mãe de dentro da sala de aula, ia lá pro corredor, no fundo da escola, bater nela. Muitas vezes, alguns seguranças já presenciaram, chamaram a polícia. Mas minha mãe sempre retirava a queixa, porque ela achava que um dia o meu pai ia mudar por conta dos filhos dele, né? Por conta de mim e por conta do meu irmão. Só que isso não aconteceu. Ele não mudou. E aí ele perseguia a minha mãe, ele mandava os amigos dele perseguir a minha mãe. E isso foi extremamente desgastante pra gente como criança, né? Quanto pra ela, imagina ter que estudar, trabalhar, cuidar de casa, dos filhos, né? Para não deixar faltar nada, ser o pai e a mãe, mesmo tendo o pai, ser pai e mãe, porque a pessoa com quem ela estava não era o que ela imaginou que fosse, né? E minha mãe sofreu muito, muito nas mãos do meu pai. É até complicado lembrar dessas coisas, né? E aí um dia, no Natal, nós fomos para uma ceia na casa de uns parentes. E aí a gente encontrou com meu pai, né? E nisso, minha mãe já havia discutido com ele e tal, já havia brigado, eles estavam meio que separados. Porém, o meu pai sempre insistia em voltar porque falava que ia mudar. E aí, nesse Natal,
ele tentou arrastar minha mãe para um lugar escuro. Ele queria ter relações com a minha mãe não queria porque ela simplesmente já não queria mais mesmo ter nenhum contato com ele, a não ser se fosse em relação a mim e ao meu irmão. E ele não aceitou isso. E aí ele pegou e bateu nela, na frente de todo mundo, né? E o pessoal foi pra cima dele, ela pediu pra que não batesse e tal. E aí ele veio falando palavras obscenas, coisas horríveis, amaldiçoando a minha mãe, falando coisas que não é bom nem tá relembrando, né? E aí a única coisa, eu vi aquela cena toda, eu e o meu irmão, a gente via aquela cena, a gente presenciava aquela cena. E a única coisa que a minha mãe falava nesse dia era: eu te perdoo e que Deus tenha misericórdia de você. Era apenas isso que minha mãe falava. Minha mãe podia falar qualquer outra coisa, revidar, xingar, enfim, ela não fazia. Ela simplesmente apanhava calada, e literalmente calada. Porque além de sofrer o preconceito por parte da família, ela ainda sofria ameaça por parte da família do meu pai, porque ninguém acreditava, né? Que ele era esse tipo de pessoa. E ainda sofria ameaças dele, né? Em relação à queixa, como eu disse, ela retirava porque ela pensava que um dia ele iria mudar, só que isso não aconteceu. Anos depois, eles, graças a Deus, se separaram, né? Meu pai ainda não aceitou a relação, não tinha aceitado o fato de se separarem e ainda perseguia ela, mas graças a Deus, com o tempo, isso foi passando. E aí, há uns 3 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, ele arrumou uma outra mulher com a qual eles se casaram, foram morar juntos, só que o meu pai não mudou. E eu havia falado para a minha madrasta, né, como que ele era, o temperamento dele, o que ele fazia com a minha mãe. Eu já tinha deixado ela a par de tudo que ele fazia, né, tanto comigo, né, em relação a eu presenciar as agressões, quanto com a minha mãe, que sofria as agressões, tanto verbal quanto psicológica, porque ele fazia tortura psicológica, quanto agressão física. E aí eu conversei com ela, ela achou que era ciúmes, né, por eu ser filha dele, alguma coisa assim do tipo, e não acreditou. E aí ele batia nela também. E aí até que um dia o marido da irmã dela, no caso o cunhado dele, avisou pra ele para que ele não fizesse mais isso, né? Porque senão ele iria sofrer as consequências. E foi o que aconteceu. Um belo dia ele saiu para beber e voltou para casa revoltado, com a mesma história de que a minha madrasta estava com um homem dentro de casa, agrediu ela, o cara foi lá e esfaqueou meu pai. E o meu pai veio a óbito em agosto de 2019. Eu sepultei o meu pai no Dia dos Pais, né? Mas infelizmente foi o que ele procurou e é o que muitos homens hoje em dia procuram, né? A agressão contra a mulher sempre vai ter alguém que vai para defender, né? E é isso. E o que eu tenho para dizer para vocês, como mulher, como mãe, como filha, que presenciou tudo o que a minha mãe passou e o que outras mulheres também passaram, amigas minhas que também passam por isso até hoje, não se calem, corra atrás, não tira a queixa, porque eles não vão mudar. Bateu a primeira vez, vai bater sempre. E se não fizer, pior, como a gente vê hoje em dia, né? Muitas mulheres morrendo, né? E hoje eu vou deixar um recado para vocês em relação à música, né? Que eu acredito que muitas mães se tornam mãe e pai, mesmo tendo a figura paterna dentro de casa. Ela já estava aprendendo a fazer o jantar, pintava o próprio cabelo para economizar, organizava a casa antes dele chegar. Deixou o conforto da casa dos pais, confiou demais naquele rapaz que jurou até que a morte nos separe, e o que separou foi uma vida separada, mas agora bem melhor acompanhada de um anjo espalhando brinquedo pela casa toda. Separada
2 empregos pra pôr comida em casa. Enfrentou tudo e nunca reclamou de nada. Ela é mais um entre milhões que foi pai e mãe nessa estrada. Mulheres, não morram por gente que não vale a pena. Se cuida, se ama, procurem se proteger, tá? Um beijo! Feminicídio, o crime de ódio que mata 8 mulheres por dia no Brasil. A Leudiane foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Ela levou 5 tiros. Cheguei aqui no cemitério da Quarta Parada, na Zona Leste de São Paulo, para tentar acompanhar o velório da Thelma Adriana. Ela foi assassinada pelo marido na noite de ontem. Agredida eu fui, meu corpo foi violentado por aquele que dizia me amar. Palavra, gesto, manifesto, encheu meu coração, propus me entregar, a ele dedicar. Me dizia, tô com você, custe o que custar. Violência psicológica, chavecos, perrecos, até meu corpo consegui boicotar. De princesa a rainha, mulher da minha vida, de repente, chutes, socos, xingamentos, vai vendo dizendo que sozinha não consigo me levantar. Humilhada, enganada, calada, sofrendo sozinha, à mercê de um agressor machista, o mesmo que dizia que iria de mim cuidar. Na minha fragilidade de mulher, facadas pelas costas veio me dar. Sejamos mulheres livres que não oculta, que vai à luta, que não se rende a nenhum agressor, que não tem pudor. Denuncie eles, por favor. Sejamos mulheres livres que não oculta, que vai à luta, que não se rende a nenhum opressor, que não tem pudor. Denuncie eles, por favor. Iludida por palavras diariamente afrontadas, hoje protesto e manifesto. Sangra meu coração ver várias minas codependentes na relação, sem rumo, sem direção, sem apoio, sem chão, perdendo a vida na mão de um agressor manipulador. Senhor, te peço, guie todas as mulheres do sistema opressor, machista e perverso, da rotina abusiva, e criem força em cada uma através dos meus versos. Sem totalizar, mas tem uma par de mascarado por aí, querendo a próxima vítima boicotar. Sejamos mulheres livres que não oculta, que vai à luta, que não se rende a nenhum agressor, que não tem pudor. Denuncie eles, por favor. Sejamos mulheres livres que não oculta, que vai à luta, que não se rende a nenhum opressor, que não tem pudor. Denuncie eles, por favor. A cada hora, 503 mulheres são vítimas de violência no Brasil. Mulheres em situação de namoro, solteiras, casadas, divorciadas. A percepção é que a violência contra a mulher cresceu nos últimos 10 anos no Brasil. A maior parte das agressões ocorre dentro de suas próprias casas. Um amor desse era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado. O coração batia acelerado. Bastava um olhar pra eu entender que era hora de me entregar pra você. Palavras não faziam falta mais. Só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira eu te apago da minha mente. Marcas no meu corpo. Esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Esse
coração pede socorro. Só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira eu te apago da minha mente. Ai, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ai, esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Ai, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Com você meu coração pede socorro. Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão. Mina, porra. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. E o silêncio é um grito de socorro, escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso. Mina, porra. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto, não quer demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo que sinto, ninguém me cala. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei. Tô por aí, mas não tô à toa. Respeita, respeita, respeita as mina, porra.
Bem querer não rima com poder. Gostar não dá direito de dominar. Desejar não rima com obrigar. Prazer não rima com agressão. Coração não rima com imposição. Filhos de Deus, somos todos livres. Ninguém tem o direito de bater, agredir, oprimir e maltratar. Ninguém é posse de ninguém.